Olá, minha anja de luz, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Melhor para Você. E nesse episódio de hoje eu queria explicar um pouquinho melhor sobre a diferença da alma e do ego, que ajuda muito na evolução espiritual de algumas pessoas que estão me perguntando. Porque eu estava lendo o livro que chama Be Love Now, que significa Seja Amor Agora, porque eu queria entender um pouco mais dessa questão da transcendência espiritual e eu postei o seguinte: o ego é baseado no medo, mas a alma é baseada no amor. À medida que você observa o seu ego, uma forma de liberá-lo é oferecê-lo constantemente ao fogo do amor. E uma pessoa perguntou o seguinte: como assim? Explica melhor o ego ser baseado no medo. E eu achei tão interessante, é uma pessoa que tem um conhecimento espiritual. E eu pensei: "Bom, se essa pessoa está me fazendo essa pergunta, talvez outras pessoas não saibam e não entendam exatamente essa questão de como que o ego é baseado no medo e como que a alma é baseada no amor". E é exatamente isso que eu queria trazer aqui hoje. O ego, ele pode ser considerado o sistema de sobrevivência humano. Sem o ego, a gente não sobreviveria. Então não quer dizer que o ego é a pior coisa que existe do mundo. O nosso problema é o apego ao ego. Ou seja, o problema não é que ele cuida da nossa sobrevivência, porque, por exemplo, quando existe uma real ameaça, especialmente antigamente, né, quando tinha, um lobo ou um leão ou um crocodilo ou uma cobra, né, a gente precisava ficar muito atento, o nosso corpo fica: "Opa, tem uma ameaça, eu preciso fugir ou eu preciso lutar", ele responde em uma das formas de sobrevivência. Apesar que hoje a gente está respondendo muito aos estímulos com o medo também, ativando as mesmas partes do sistema nervoso sem nenhuma ameaça real. A maioria das nossas ameaças são os pensamentos de medo. Isso também acaba engatilhando, digamos assim, o ego de uma forma diferente. Então, se a gente utilizar não o ego, mas utilizar formas de transcender ele, de usar isso ao nosso favor, isso seria muito mais interessante. Então, explicando um pouquinho mais o contexto, o ego, ele utiliza sim o sistema nervoso. É por ele que a gente percebe através dos sentidos, normalmente, os estímulos externos e fica atento às ameaças. Então, ele é um sistema protetor e um sistema ligado à nossa sobrevivência. E uma coisa muito interessante é que se a gente não tivesse o ego, a gente não teria a individualidade. É claro que isso é um tema muito mais complexo, mas eu posso trazer brevemente essa questão de que quando aconteceu, digamos assim, a criação do universo baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu leio de espiritualidade, certo? Não estou dizendo que é a coisa correta, mas estou dizendo baseado daquilo que eu acredito. Quando foi criado o universo e as pessoas e os animais, etc., antes tudo era um, digamos assim, né? No princípio era Deus, que fala na Bíblia, no princípio era Deus. Mas ele precisou se expandir, digamos assim. Criou o homem, ele criou os animais, ele criou a terra, ele criou os céus, tudo o que há. Então, para que houvesse essa expansão, foi necessário que houvesse a individualização de cada ser. Se antes era Deus, como que eu vou deixar de ser Deus exatamente e vou me multiplicar? Então eu preciso me separar, digamos assim, em pequenos fragmentos. E como que eu vou fazer isso? Trazendo individualidade para essas pessoas. Do contrário, seria só Deus, né? Seria só o princípio. E como exatamente isso acontece? Com a criação do ego. Então, quando fomos criados, foi criado também o ego. Então não quer dizer que o ego é uma coisa negativa, porque primeiro, o ego nos trouxe a individualidade, ou seja, fez com que nós estejamos aqui hoje e ajuda na permanência da vida com a questão da sobrevivência. Então o problema não é o ego em si, o problema é quando a gente transforma as coisas em algo pessoal. Ah, porque ele falou mal de mim hoje. Ah, porque eu queria que meu dia fosse exatamente assim, A, B, C, D. Se A, B, C e D não aconteceu, então eu estou em uma ameaça, então o sistema nervoso, né, ele te deixa estressado, porque ele acha que você realmente está numa ameaça real.
emite alertas, seu ego fica ativo, digamos assim, e começa a criar mais e mais formas de te proteger, achando que você está em uma ameaça. E o problema é que a gente conta histórias para nós de que quando o mundo não está da nossa forma, da forma que a gente gostaria, quando o outro não responde como a gente gostaria, quando as coisas não atendem às nossas expectativas, isso não é legal. As coisas estão erradas. E a gente acaba emitindo esse sistema, né? Ativando ainda mais o sistema nervoso, gerando mais estresse. Isso por quê? Porque a gente não consegue permitir que a realidade passe. Ela fica presa. E esse momento que ela fica presa é o apego. Então, qual que é o problema do ego? Não é ele cuidar da nossa sobrevivência ou ele criar nossa individualidade. Essas são características e qualidades maravilhosas. Mas quando a gente usa ele para se manter apegado. Apegado a quê, Aline? Apegado nas formas, nos papéis, por exemplo. Ah, porque eu sou uma professora. Se esse aluno me desrespeitou, ele está colocando o meu papel de professora em risco. Então, a minha identidade está em ameaça. Então, eu preciso também desrespeitar ele, ou eu preciso fazer alguma coisa. Ou então, para um filho, né? O meu filho me estressou. E eu tenho esse papel de mãe de autoridade, e eu tô percebendo essa ameaça na minha autoridade, no meu papel, no que eu apego dizendo que é o meu papel. Então eu preciso reagir a esse estresse. Então é uma luta inteira, né? Mesmo que a gente não perceba agora, talvez com eu falando, você pode estar mais atento nos próximos momentos em que você se estressar, em que você pensar, nossa, a pessoa não devia estar fazendo isso. Talvez seja só o medo, porque a relação, né, do ego com a sobrevivência por causa do medo. Talvez seja só um medo do seu papel não ser mais útil, de você não ser mais útil. Porque se você pensar por exemplo, essa mãe, ela vê: "Nossa, meu filho tá me desrespeitando", ou tudo mais. Ela pode ver: "Não, então eu não tenho utilidade mais como mãe, eu falhei como mãe, esse filho não tá aprendendo, então qual que é meu problema?". Ela acaba trazendo tudo pra si. O ego adora. Adora, porque a pessoa que vive egocentrada, que o mundo gira em torno de mim, o mundo precisa girar em torno de mim, o mundo precisa satisfazer as minhas expectativas, é essa pessoa, na verdade, que vive com medo. Então, quando você tá com medo, medo de perder uma posição no trabalho, medo de não dar conta do recado, medo de não ser o suficiente, medo de não pertencer àquele lugar, medo de não ganhar o suficiente, medo de não ajudar os seus pais, de não ter condições. Qualquer um que seja os seus medos, medo de perder um ente querido, medo de perder seu esposo, medo de perder seu irmão, medo de perder seu filho. Tudo isso acaba ativando o ego, porque o ego é o sistema de proteção e de defesa. Então, respondendo a pergunta, o que é então esse ego? Qual que é a relação do ego com o medo? Exatamente essa. Quando a gente tem medo, a gente ativa o ego, o sistema total de sobrevivência, e isso acontece apenas porque nós estamos, de alguma forma, apegados a alguma coisa, especialmente nos dias atuais, porque 90% das questões, elas não têm um real motivo, você realmente não está com uma arma apontada na sua cabeça, não tem um tigre atrás de você, você sabe, não existe uma ameaça real, é isso que eu tô querendo dizer, não existe uma ameaça física. A maior parte das nossas ameaças hoje, o que mais ativa o nosso sistema nervoso, são as questões dos nossos próprios pensamentos, que estão apegados às nossas expectativas, que são diferentes, na maioria das vezes, do que é a realidade, do que está se apresentando. E a gente acaba o quê? Resistindo. A gente não permite que a realidade simplesmente aconteça. E aqui eu não tô falando de passividade, né, você não precisa ser passivo, "Ah, não, então deixa a realidade acontecer, maravilha". Não, não é isso. Aquilo que você puder fazer, você precisa, você tem obrigação de fazer o seu melhor. "Ah, eu vou limpar a casa? Não vou fazer de qualquer jeito, não.
eu vou pegar, eu vou limpar a casa direitinho, eu vou colocar uma música se eu precisar para me animar, mas eu vou colocar a minha intenção, a minha o meu coração e a minha presença ali. Eu preciso terminar isso. E eu não só porque eu quero me livrar desse momento presente, é porque eu sei que eu posso colocar o meu melhor aqui. E sabe que as nossas ações, elas têm o poder de serem ou uma porção de veneno, né, uma poção de veneno, uma poção de amor. Quando a gente faz as coisas com má vontade, ou quando a gente faz só buscando resultado por ganância, por ambição, a gente está colocando um veneno, na verdade, no nosso caminho e no caminho daquelas pessoas que vão passar por aquilo. Então, por exemplo, você está fazendo uma comida para o seu marido, mas você está irritada com ele, você não quer saber, você está irritada porque ele não mandou mensagem, ele ficou trabalhando o dia inteiro. Você acha que essa comida vai realmente fazer bem para ele e para você? Você não entende que aquilo que você faz e a intenção que você faz as coisas interferem a nível vibracional, na pessoa que está ao seu redor também. Então por isso que eu falo que é uma obrigação sua você fazer o melhor, porque assim você multiplica o melhor. E mesmo que eu sei que você não é uma pessoa egoísta, que você é muito maravilhosa, mas mesmo sem a expectativa, o melhor vai voltar para você também. Porque você não pode colher rosas se você não plantar rosas. Se você plantar o melhor, você vai colher o melhor. E falando um pouquinho da questão da alma, então o que que a alma tem a ver com isso? Porque se o ego é ativado com o medo, por exemplo, como que a alma é ativada então? Como que funciona essa parte? Entrando um pouquinho mais na espiritualidade. Quando você percebe que a sua natureza é o amor, você quer voltar para esse lugar, porque quando você já sentiu um amor, assim, uma coisa no seu peito que você não mudaria nada? Naquele momento, por exemplo, você já segurou um bebê e já viu ele sorrindo, e aquele momento era tudo pra você? Você teve um momento tão feliz com seu parceiro que você ficou: "Nossa, como posso ter uma pessoa tão perfeita do meu lado?" Ou alguma apresentação que você fez no trabalho que você ficou: "Nossa, eu realmente dei o meu melhor", e as pessoas ficaram felizes, elas aprenderam com você. Ou quando você viu um pôr do sol, ou um nascer do sol e você ficou totalmente em silêncio e não mudaria nada naquele momento. Esses são os momentos que a gente se conecta com a nossa verdadeira essência, com a verdadeira essência da alma, que é o amor. Quando nós fomos criados, como eu comentei, precisou existir o ego. E essa pode ser chamada consciência egóica ou consciência humana, se vocês quiserem nomear dessa forma. Mas não deixou de existir em nós a consciência divina. É aquela unidade que era Deus, digamos assim, antes do ser humano e dos outros seres serem criados. Então, digamos que metade da nossa consciência é consciência humana ou ego, e metade da nossa consciência é a natureza divina ou consciência amorosa, como vocês quiserem chamar. Claro que para algumas pessoas, 99% talvez seja consciência humana e 1% divina, ou talvez para outras pessoas seja 99% consciência divina e 1% consciência humana. Mas o nosso objetivo na Terra é fazer com que a consciência divina tome conta das nossas ações e também do nosso ego, fazendo que nós consigamos expandir exatamente isso que o ego tem medo. O ego tem um medo gigante, por isso que ele ativa o sistema de sobrevivência. Ele tem medo de desaparecer, de deixar de existir, de abrir mão da vida dele, da existência dele, do controle que ele tem sobre também as nossas ações, para essa consciência amorosa. Ele acha que ele vai morrer. Por isso que ele é tão sensível e cada vez mais e mais e mais sensível. Mas a verdade é que quanto mais você vai aflorando na espiritualidade, você percebe que ele não morre. Você continua sendo uma parte, você continua sendo um indivíduo. Mas a consciência divina,
ela vai tomando conta dele, tomando conta das atitudes dele. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem um ego sensível, ela pode se ofender com poucas coisas. "Ai, nossa, você já foi mais magra, hein?". Mas outra pessoa, que já tem uma consciência divina mais elevada, ela só olha para essa pessoa com uma compaixão terrível. Ela fica: "Nossa, quanta dor deve estar no coração dessa pessoa para ela colocar a infelicidade dela para fora". Isso, na verdade, é um pedido de ajuda. Muitas vezes as outras pessoas só se ofendem e não conseguem ajudar ninguém, o negócio só fica pior, uma ofende a outra e ninguém vai a lugar nenhum, né. Então, explicando por que que o ego é baseado no medo, porque foi exatamente isso que eu coloquei do livro que eu tô lendo, o ego é baseado no medo, mas a alma é baseada no amor. Então a alma é essa consciência divina, é aquilo, a única coisa, digamos assim, que permanece é a nossa alma. A gente podem passar os anos, a gente evolui, e essa alma, essa parte divina, ela sempre vai estar ali. Assim, muita gente não conecta com ela com tanta frequência, mas nos momentos de dor, às vezes no momento de dificuldade, elas oram, elas pedem ajuda ou elas veem milagres acontecendo na vida de outras pessoas e elas começam a ver que, na verdade, existe muito mais do que parece. Mesmo que a gente não possa ver a alma e tocar a alma, toda vez que a gente sente o amor, a nossa alma é tocada, a nossa alma se expande. E que esse seja o nosso objetivo, expandir mais em amor, expandir mais a nossa alma e fazer com que ela tome conta. Que ela tome conta de nossas ações, que as atitudes mais amorosas vençam as atitudes de medo, de insatisfação, de controle. Agradeço por você estar aqui comigo até o final, Anja de Luz, até o final desse episódio. Espero que isso possa ter trazido um pouco de clareza para você, porque eu falei brevemente como que funciona a expansão de consciência e como fomos criados de uma forma bem simples, espero, e um pouco até visual, né, trazendo para vocês como que foi feito o processo de individualidade e por que que isso é importante, né, por que que o medo hoje existe e como vencer ele, através do amor. Como já diz na Bíblia, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que possamos ser mais corajosas, mais fortes, para que realmente qualquer dificuldade seja olhada com esses olhos mais de bondade, de amor, de submissão amorosa, não aquela submissão que é de uma pessoa que tá perdendo, sabe? "Ai não, é porque eu perdi, eu já não tenho forças", não. Eu aceito a tua vontade, Deus, eu aceito o que está acontecendo na minha vida, e eu peço a tua orientação para seguir daqui adiante. É quando a gente realmente coloca a nossa versão mais amorosa e divina para tocar a nossa vida. E que isso não seja uma coisa longe, assim, para você, que seja algo: "Ai, não, isso é um idealismo, é o mundo ideal", mas a verdade não é assim. Que isso faça parte da sua realidade, porque isso é a realidade. Se você tirar todos os véus que cobrem os seus olhos, você vai ver. E eu espero que isso aconteça logo. Que vocês queiram conhecer um pouco mais dessa realidade, porque é nela que existe o verdadeiro preenchimento da vida, preenchimento do seu coração. É ali que o verdadeiro prazer em viver acontece, prazer em doar, prazer em se expandir, ser melhor. E foi exatamente para isso que a gente foi criado, para expandir, para ser alegre, para ter momentos de prazer, de união, tudo. Tudo que você possa imaginar que é bom, essa é a natureza divina. Então por que não ter mais disso no seu dia? Por que não buscar mais isso de forma mais consciente do que só automática? Por que não separar um tempo todo dia para isso? Para essa conexão, seja através da meditação, oração, etc. Busque, e a resposta será dada para você, quando você estiver pronta. Obrigada por hoje, minha anja de luz. Amo você.